51, história de Davi. Mas é da vontade de Deus, e eu espero que os irmãos possam, juntamente comigo, entender qual é a vontade dele. Amém? Amém. Este, apesar de não ser um salmo tão trabalhado, é um salmo conhecido por trazer um momento de súplicas de Davi, né? Do rei Davi. Um rei que nós sabemos que foi cujo coração de Deus, que buscava e tinha sempre preocupação em fazer a vontade de Deus e temor em não fazê-la. Mas este salmo, ele escreve quando ele reconhece o seu pecado. E que pecado é esse, né? Nós sabemos na história de Davi que ele se apaixona por Batseba, e para poder ter essa mulher que já era casada, ele trama a morte do seu marido, Urias, né? E aí a gente começa a perceber que dos grandes nomes da Bíblia, todos eles em algum momento pecaram. E lá em Romanos 3 diz: todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas essa glória, essa graça se renova em nós pelo sangue de Cristo Jesus, quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Amém? E no Salmo 51, ele coloca pra gente que Deus não se agrada de sacrifícios. Ele não se agrada dos holocaustos. O que ele quer é um coração quebrantado. E este salmo, ele está se quebrantando, ele está clamando ao Senhor para que não retire dele a presença do Espírito Santo. E o que isso tem a ver com a tribo de Simeão, né? Já foi muito bem abordada aqui a história de Simeão, o motivo que o afastou da bênção de seu pai Jacó. Ele que, movido por vingança, foi lá e destruiu toda uma tribo, todo um povo, tramou contra este povo, fez as coisas de caso pensado, e isso trouxe grandes consequências, tanto para a vida de Simeão, quando ele não recebe uma bênção direta de seu pai, quando, diante da divisão das terras, ele não recebe uma boa terra, mas essa consequência vai alcançar também a sua descendência, porque vai ser um povo que vai se dispersar, como minha mãe trouxe aqui na última quarta-feira. Então, um povo que se dispersa é uma semente que se perde. É como se ele deixasse de ter uma descendência para chamar de dele em algum momento. As outras tribos continuam, né, recebendo a bênção de Deus de serem chamados de descendência de Levi, descendência de Judá, descendência de cada um de suas tribos. Mas Simeão não. É como se ele perdesse esse direito. E é interessante porque é um tipo de justiça. Porque quando ele dizima todo um povo, ele está dizimando toda uma descendência. E ele perde o direito de ter a própria. Não é imediato, mas a tribo dele perde esse estabelecimento, né? Vai se perdendo diante da constituição de todo o povo de Israel. Vai se misturando ali. E Simeão perde essa bênção. Simeão e sua tribo, né? Estava falando com minha mãe também naquela quarta-feira que a gente às vezes traz aqui a respeito do filho de Jacó, Simeão, e no mês passado a respeito de Rúben, mas a gente tem que focar também na questão das tribos. A gente não pode confundir a história de Rúben, a história de Simeão, a história de Judá com a história de sua tribo, né? Não é Simeão quem morre e deixa de existir, digamos assim. É a sua tribo, né? Então os ensinamentos que ficam a respeito da tribo é diferente do ensinamento que fica também a respeito do filho de Jacó. E aí a gente tem esses dois ensinamentos. O primeiro em relação a Simeão, que movido por vingança tem uma atitude, uma trama, mata todo um povo e perde alguns direitos. E aí aqui a gente tem um ensinamento. E existe o ensinamento da tribo, que é uma consequência da atitude de Simeão, mas é uma tribo que se dispersa. Em que sentido então? De que nós temos que tomar cuidado com o que nós deixamos para a nossa descendência. Que tipo de profecia temos feito nas nossas
casas? Que tipo de coisa nós temos desejado aos nossos filhos e aos filhos de nossos filhos? O que nós temos crido que Deus pode fazer por aqueles que virão depois de nós? A nossa história não acaba aqui. A história dos filhos de Jacó não se finaliza, não se ficam com os filhos de Jacó, mas com as suas tribos, e que tem trazido ensinamentos até os dias de hoje. E essa é a intenção de toda essa campanha que nós vamos ter até o final do ano. Amém. Amém? Mas, voltando a Davi, nós vemos então que Davi, movido pela paixão, ele trama para poder ter Batseba. Haveria um enfrentamento. Urias, que era o marido de Batseba, era um homem muito corajoso, fazia parte do exército de Davi, e ele trama para que Urias seja morto durante a batalha. Ele coloca Urias numa posição de frente da batalha e deixa ele vulnerável. É proposital. Tudo isso movido pela paixão. E a gente fica assim, mas será que Davi tinha noção do mal que fazia? Às vezes, diante de alguns sentimentos que nos tomam conta da razão, a gente não percebe as consequências das nossas atitudes, o quanto aquilo pode afastar de Deus de nós, né? Mas, se fosse possível, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em 2 Samuel, capítulo 12. E aqui a gente vai compreender como que se dá o momento em que Davi percebe o mal que ele fez. E veremos como que ele reage. Então, 2 Samuel, capítulo 12. 12. Porque Davi por si só não consegue entender o tamanho do mal que ele fez. Mas Deus, amando o seu filho, envia o seu profeta Natã para falar a Davi, de modo que ele possa reconhecer o seu próprio pecado e então arrepender-se. Diz o seguinte na palavra: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Mas o rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e Davi disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei de Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesa casa o mal sobre ti, e tomarei todas as mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante ti só. Porque tudo o que fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o
Senhor e disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. O que a gente aprende aqui? Ele está falando para Davi: olha, Davi, tem um homem que tem muitas ovelhas e o outro homem só tem uma ovelha. E vem uma pessoa visitar a casa do homem rico, e em vez de ele pegar uma de suas ovelhas para servir a sua visita, como rico e dono das terras, ele vai lá no homem pobre e mata a única ovelha do homem pobre para dar de comer, para servir a sua visita. E Davi fica irado com essa situação. Mas como pode? O rico tinha tantas ovelhas, por que ele foi pegar a única ovelha do pobre? Que esse homem seja digno de morte. E que ao pobre sejam restituídas 4 vezes mais as ovelhas que lhe foi tirado. E aí Natã vira para ele e fala: tu és este homem rico. Tu tens 700 mulheres e 1000 concubinas. E fez questão de ter para si a única mulher do teu filho, do teu companheiro Urias. E não mediu esforços para que Urias fosse morto durante a batalha, para que tivesse essa única mulher. Naquele momento, Davi reconhece que ele é digno de morte. E fala: contra Deus eu peguei. E é nesse momento, é diante dessa situação, diante dessa tristeza, diante desse temor, que Davi vai escrever o Salmo 51. E ele clama a Deus para que não afaste dele a presença do Espírito Santo. Se todas as vezes que nós pecássemos e reconhecêssemos os nossos pecados, tivéssemos o temor de Davi, e quem dera fôssemos inspirados como ele para escrever tão belas páginas como ele escreveu, mas reconhecêssemos o nosso pecado e clamássemos a Deus, certamente Ele nos ouviria e nos livraria da nossa morte. E não se trata apenas de uma morte física, mas também de uma morte espiritual. Porque pior, creio eu, do que morrer fisicamente com a presença de Deus é continuar vivo sem a graça dele nos nossos dias. É continuar vivo sem saber o que pode nos acontecer quando atravessarmos uma rua. Porque quando Deus deixa de estar conosco, qualquer coisa pode nos acontecer. Mas quando Deus está conosco, até as coisas ruins, de alguma forma, Ele nos avisa que poderão acontecer. E Ele vai nos preparando espiritualmente, porque nós estamos em Deus e Ele está em nós. Oh, glória a Deus. E Davi vai reconhecer isso, e vai clamar, e vai orar a Deus, vai implorar pelo seu perdão, vai reconhecer que não é digno desse perdão. Porque a palavra também nos disse que, mesmo ele tendo as 700 mulheres e as 1000 concubinas, e quantas outras coisas ele já tinha, se Davi pedisse mais, Deus lhe daria. Mas a gente não pode interferir na bênção que Deus dá para outra pessoa. Isso é a inveja. Às vezes nós não conseguimos nos satisfazer com tudo que Deus já tem entregue em nossa mão, porque a gente quer o do outro. E Deus está falando: peça mais, que eu vou te dar. Mas não peça do outro. Mas Deus sabe de todas as coisas, e mesmo algumas maldições, Ele pode converter em bênçãos. Batseba vai engravidar de Salomão, né? E Salomão, diante dessa situação, ele nasce de um relacionamento que não foi desejado pela sua mãe, dentro de um palácio onde o seu pai, Davi, era rei e tinha trocentas outras mulheres. Ele vai crescer vendo a situação da mãe, de uma tristeza, de um passado, e tudo aquilo que ele vai observando até se tornar adulto. Quando ele assume o trono, Deus fala assim: peça o que quiseres e eu te concederei. E ele vem com a máxima que nós devemos carregar e pede a Deus sabedoria. Aleluia. Porque todo mais ele já tinha. Glória a Deus, aleluia. E Salomão vai ser o grande pai da sabedoria. Ele vai ser aquele que nos ensina diante das situações, perceber o quanto ter sabedoria, controle e domínio próprio é mais valioso do que ter as riquezas, do que ter os espólios. É mais valioso, inclusive, do que ter
a vitória do que ter um trabalho. Porque, como ele bem diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Veja bem o pai dele, que queria aquela mulher que era tão bela, pela vaidade. Eu sou bem, eu posso todas as coisas. E mesmo Davi sendo um homem cujo coração de Deus, ele era homem, né? E a Bíblia vai nos dar outros exemplos de algumas vezes em que grandes nomes são movidos sentimentalmente por atitudes que afastam essas pessoas de Deus. E a gente tem um outro exemplo, que é o exemplo de Sansão. A gente sabe da história de Sansão, pelo menos é uma história bastante conhecida de um modo geral, talvez não em seus detalhes, mas Sansão, ele é separado do Senhor desde pequeno. Sobre a sua cabeça não se passaria a navalha. E à medida que ele vai crescendo na presença de Deus, Deus vai concedendo a ele grande força. E ele faz algumas coisas sem saber deste poder, digamos assim. Mas ele é muito passional. Ele se apaixonava muito fácil. Primeiro ele se apaixona por uma mulher que pertencia ao grupo dos filisteus. Seus pais ficam contrariados, no sentido de que, será que você não poderia se apaixonar por uma mulher do teu povo? Mas seus pais não sabiam que havia uma vontade de Deus que aquilo acontecesse. Porque essa mulher aproximaria Sansão e o seu povo dos filisteus, contra os quais eles deveriam vencer diante de uma batalha. E assim acontece. É travada uma batalha, Sansão o mata quando os homens chegassem a ele. E Deus o guardava e Deus o ungia com força para que nada fosse impossível, humanamente falando, para Sansão. Só que, no momento, em outra cidade, em outra circunstância, ele se apaixona por Dalila. E Dalila, sabendo dessa paixão, ela vai usar do sentimento de Salomão, ou de Sansão, para descobrir qual era a sua fraqueza. E todos os dias Dalila perguntava a ele: mas qual que é a origem da tua força? E Sansão dava uma história. E aí ela ia lá, contava para os filisteus iam lá, faziam o que Dalila falava e nada acontecia. Sansão continuava forte. E um dia depois do outro, todos os dias, ela perguntava. E aí ela usava aquela coisa da mulher de falar assim: tu não me amas de verdade, porque continuas mentindo para mim. E aí Sansão, apaixonado, ficava assim: será que não amo? Aí ele inventava outra coisa. E todos os dias ela chegava e falava: você não está completamente apaixonado por mim, porque você não fala a verdade. Até que em um momento Sansão se convence de que está completamente apaixonado por Dalila e fala: eu fui separado para Deus e desde o ventre da minha mãe não se passa navalha na minha cabeça. E esta é a origem da minha força. E aí Dalila, como tinha feito já todas as outras noites, ela corre para os filisteus e fala: olha, a força dele está nos cabelos. Eu vou raspar e vocês podem então vir prendê-lo. E aí Dalila volta, faz Sansão dormir sobre o seu colo, raspa a cabeça. E aí ela acorda Sansão e fala: Sansão, levanta, foge, pois os filisteus estão vindo. E aí Sansão dessa vez, mais uma vez, se levanta e fala: como todas as outras vezes consegui fugir, desta vez também fugirei. Eles não vão conseguir me deter. Mas ele não sabia que o Senhor já não estava mais com ele. Ei, Senhor Jesus, aleluia. Apesar de simbolicamente ser um cabelo, a origem da força de Sansão, esse cabelo representa uma aliança. Enquanto ele não raspasse a cabeça, significava que ele pertencia a Deus e estaria à disposição de Deus e de seu povo para fazer a vontade de Deus. Quando, movido pela paixão, ele fala para Dalila qual era a origem de sua força e ela raspa os seus cabelos, não é só porque foi raspado o cabelo dele que ele perde
a força que vem de Deus, mas porque ele coloca Dalila e a sua paixão acima da sua aliança com Deus. Oh Deus, aleluia, Jesus. E ele perde a sua força. E naquele momento ele vai sim ser detido pelos filisteus. E ele vai ser levado. E os filisteus arrancam-lhe os 2 olhos e vão querer humilhá-lo diante do povo, porque Sansão era aquele que não podia ser detido. E aí lá em Juízes, capítulo 16, versículo 18, a gente vai ter uma última reviravolta. Diz assim: vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, aqui vai contar um pouco da história, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu de todo o seu coração. Ou seja, ele se apaixonou completamente por mim. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse, peraí que eu me perdi. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já não estava mais com ele. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. É lá no versículo 18, depois de preso, nessa situação, Sansão, humilhado, ele reconhece que ele dependia de Deus. E ele vai dizer o seguinte, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só mais esta vez, ó Deus, para que de uma vez por todas me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E naquele momento Deus vai conceder a Sansão a sua força, e nas colunas onde ele estava amarrado, ele vai abraçar essas colunas para derrubar aquele templo. E junto com os filisteus ele vai morrer. E a Bíblia nos diz que naquele dia, naquele momento, Sansão mata mais homens do que ele já havia matado em toda a sua vida. Porque Deus estava com ele de novo. Deus permitiu que houvesse essa remissão, essa redenção na presença dele. E mais uma vez, como que a gente pode associar isso a Simeão, né? A gente viu que Simeão uniu-se a Levi para fazer o mal. E as consequências vieram sobre ele. E também sobre Levi. Mas Levi se coloca, se prostra diante de Deus e reconhece o seu pecado. E tenta restabelecer a sua vida na presença de Deus. Todos nós pecamos em momentos bons, quando nos esquecemos de que dependemos de Deus, e em momentos ruins, quando, apesar de sabermos que dependemos de Deus, somos tomados por alguns pensamentos e cometemos algumas atitudes que nos afastam de Deus. Mas a gente precisa compreender que Deus está ali, disponível, só esperando o nosso clamor, só esperando que nós nos prostremos diante dele e clamemos ao Senhor para que ele nos entregue novamente o teu Espírito Santo, para que ele nos entregue novamente a tua graça. Amém. Os exemplos não param por aqui. A gente tem, por exemplo, Sara, diante da situação em que ela com sua família deveria deixar a cidade de Sodoma, se eu não me engano. Eu nunca sei se é Sodoma, Gomorra ou a Babilônia. É uma das 3 que Deus manda queimar. E havia uma ordenança da parte de Deus para que ela, sua família, saíssem daquela terra sem olhar para trás. Isso significa, é preciso confiar em Deus, nos planos que Ele tem para a sua vida, naquilo que você vai viver daqui por diante. Porque muitas vezes Ló tentou clamar a Deus para que salvasse aquele lugar. Senhor, se
tiver aqui 50 adoradores, o Senhor salva essa cidade, deixa de queimar. E o Senhor disse, se houver aqui 50 adoradores, eu poupo esse povo. Mas não havia 50 adoradores. Então ele vai perguntando e diminuindo esse número. Senhor, se tiver aqui 10 adoradores, o Senhor poupa este povo? Se tiver 10 adoradores, eu poupo esse povo. E em toda uma cidade não havia sequer 10 adoradores do Senhor. Então ele manda que tome a sua família, deixe aquela terra, porque ele faria cair chuva de fogo naquele lugar e destruiria aquela terra de iniquidade, de concupiscências, de pecados, de maldades, onde mal os anjos do Senhor tinham onde habitar, onde descansar. Porque no dia que Deus manda 2 anjos àquela cidade para repousarem, os homens daquela cidade batem à porta dessa família e falam assim: vimos que chegaram 2 hóspedes, são 2 homens novos nessa cidade e nós queremos conhecê-los. Queriam fazer mal ao anjo do Senhor. E para poupar os anjos do Senhor, ele oferece as próprias filhas, moças, virgens. E daí a gente tira a que ponto estava o mal naquela cidade. Por que Deus queria destruir? E olha o sacrifício de Ló. As próprias filhas para proteger os anjos do Senhor. E na hora de ir embora, havia o aviso: não olhem para trás. Afinal, o que tem de bom neste lugar? Se eu que sou Deus estou dizendo que ele merece ser destruído, por que você quer ficar lá? Por que você só não vai para frente? Siga em frente. Não tem o que olhar. Não tem do que sentir saudades. Obedeçam-me e confiem que eu tenho o que é melhor para vocês. Mas Sara desobedece. E ela olha para trás e se torna em pedra de sal. E aí a gente percebe que em algumas situações, na maioria delas, Deus vai sim nos dar a oportunidade de reconhecermos os nossos pecados, de reconhecer onde erramos e de buscá-lo, para que Ele venha e renove em nós a presença do Seu Espírito Santo. Amém, Jesus. Mas a gente tem que ter muito cuidado para que não seja a nossa última oportunidade. Porque não que Deus não tivesse poder para fazer Sara voltar à vida, porque Deus tinha e tem e sempre terá. Mas era a última oportunidade de Sara naquele dia. A gente vai ter também Pedro, movido pela ira, lá no Getsemane, cortando a espada a orelha de um dos soldados que está indo buscar Cristo para prendê-lo e depois ser levado para ser crucificado. E Deus o manda parar. Já era esperado aquele momento. Cristo, o manda parar, restitui a orelha do soldado. E a gente percebe o quanto os nossos sentimentos são colocados acima da nossa razão, inclusive da nossa fé, e nos fazem ter atitudes que desagradam o coração de Deus. Que nós possamos aprender com cada um desses exemplos da Bíblia. Que nós possamos ver em Simeão uma pessoa movida com vingança, que deixa de receber bênçãos, que traz consequências para toda a sua posteridade, porque ele se permite ser tomado por um sentimento. Nós vamos ver aqui Davi, no momento dado à paixão, também tendo de conhecer a tristeza que é perder a presença do Espírito Santo em sua vida. Tira de mim, Senhor, todas as coisas, tudo que for, mas não afasta de mim o Teu Espírito Santo. Que nós possamos aprender com Davi esta oração. Amém. A gente tem o exemplo de Sansão, que também tinha um grande dom dado por Deus, que era a sua força, mas que se permitiu colocar algo acima de sua aliança, e naquele momento ele foi derrotado. A
A gente vai ter o exemplo de Sara, que só Deus sabe quão boas coisas ele tinha para ela e para a sua família, mas que pelo saudosismo e pela falta de fé e confiança em Deus, perdeu tudo, porque decidiu olhar para trás. Que a gente saiba confiar em Deus, que a gente consiga entender que há um Deus Todo-Poderoso que cuida das nossas vidas e que tem para nós algo muito maior do que a gente consegue enxergar. Não pare em nós a bênção que a gente encontra em Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não pare em nós. Eu não tenho filhos, mas eu creio que quando tivermos, se um dia eu estiver, aquilo que eu planto hoje, eles também colherão. E os filhos dos meus filhos. E o Deus que eu sigo vai ser o Deus dos meus filhos. Oh, aleluia, Jesus. Na minha humildade, muitas vezes eu entendo, como foi louvado aqui, nós somos pecadores. Foi dito aqui, minha mãe falou, Deus não veio para os justos, mas para os pecadores também. E temos que nos reconhecer assim, não podemos ser orgulhosos como os fariseus, que achavam que por estar no templo era o suficiente, e que aquilo seria o suficiente para lhe trazer a salvação. É preciso que haja humildade, clamor e verdade, todas as vezes que nós buscarmos a Deus. E se não era uma igreja cheia que Deus preparou para ouvir essa palavra nessa noite, é porque eu creio, de todo o coração, que essa semente, esse conhecimento, era para ser plantado em nós. Amém. E que nós possamos levar isso para as outras pessoas, individualmente. Essa semana eu refleti muito a respeito de como Deus me usa. E se for para que o que Ele deu para mim alcançar somente aqueles que já fazem parte do reino de Deus, então eu vou me alegrar e me contentar com isso. Porque cada um tem um jeito de contribuir para a obra de Deus. E eu espero poder continuar dando o meu melhor desta forma. Porque o que eu entrego às pessoas que já são de Deus pode fortalecê-las a buscar as pessoas que ainda não são. Aleluia, Jesus. E que Deus abençoe a vida de todos nós. O Espírito Santo do Senhor nos guarde, nos proteja, se renove nas nossas vidas. Nós tenhamos o restante de semana abençoado. Virá aí um feriado prolongado. Que aqueles que forem viajar estejam debaixo da proteção e da graça de Deus. E que nós continuemos fazendo a obra dele para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e do nome dele somente. Eu agradeço essa oportunidade. Amém?